Bom, então aqui estamos para falar sobre úlceras genitais e é uma satisfação poder colaborar com a Liga de DST da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Mauro Ramos, eu sou dermatologista, trabalho com doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis há muito tempo. A primeira pergunta que eu gostaria de responder é: o que são úlceras genitais? As úlceras genitais são nada mais, nada menos do que feridas. Frequentemente as pessoas perguntam: úlcera genital? Mas úlcera não é no estômago? Meu tio tinha uma úlcera no estômago. Sim, a úlcera pode ocorrer em qualquer forro do organismo, seja ele o forro da boca, o forro da pele, ou mesmo do genital, como é o caso do que a gente está trabalhando agora. E quais são as causas de úlceras genitais? As causas de úlceras genitais são muito variadas. Existem aquelas que são infecciosas, ou seja, causadas por bactérias ou vírus, ou aquelas que são inflamatórias só. Né? Existe uma diferença entre inflamação e infecção. Infecção é causada por um organismo vivo e inflamação pode ser um trauma, por exemplo. A pessoa prende o pinto no fecho, né? Faz uma ferida e a gente vai chamar isso de úlcera genital. Existem infecções por fungos, né, micoses profundas, existem cânceres que também se dão por úlcera genital. No entanto, essas situações, felizmente, são mais raras. Mas, especialmente uma úlcera que, depois de alguns tratamentos, não cicatriza, certamente nós temos que conversar e levar em consideração a possibilidade de uma úlcera genital por neoplasia. E nas doenças sexualmente transmissíveis, quais são as principais causas de úlceras genitais? As duas principais causas de longe, que são as que nós vamos falar, é o herpes genital e a sífilis. O herpes genital é um vírus, ele é adquirido também por via sexual. Eu digo também porque ele pode ser adquirido pelo contato próximo não sexual. Boa parte das pessoas tem infecção pelo vírus herpes, até mesmo na infância ou na adolescência, e nunca apresentaram nenhuma manifestação e nunca vão apresentar nenhuma manifestação. Mas existe infecção, ou seja, o vírus entra por um pequeno orifício, né, ou mesmo pela pele íntegra, e vai dormir, vai ficar em período de incubação, em período de latência, lá no nervinho, perto da coluna vertebral. E aí, a cada vez que existe uma situação de estresse, uma situação de diminuição das defesas, uma situação de a pessoa se alimentar mal, ou passar muito tempo na balada, ou ter uma situação familiar indesejável, até mesmo relações sexuais podem desencadear o herpes, como vocês podem imaginar, passa a ser uma coisa muito desagradável na vida das pessoas. Ele, apesar de não ser uma situação grave, ele pode trazer muito sofrimento. Né? Assim, imaginem, a cada, sei lá, 10 ou 15 dias a pessoa tem um surto. E como é que constitui esse surto? Normalmente são bolhazinhas d'água. Né? São lesões com conteúdo líquido, amarelado, como suco de limão, a gente chama citrino, ou mesmo pus. O herpes genital, as bolhas rompem e se transformam em quê? Se transformam no que a gente vem falando desde o início do vídeo. Se transformam em úlceras. E, então, persistem por algum tempo e normalmente se curam. A primeira manifestação do herpes pode ser muito grave, muito significativa, com muita dor, com muitas lesões. Nós não vamos falar sobre esse assunto, se chama, em geral, primo-infecção. Nem todas as pessoas têm primo-infecção, a maioria já vai direto para esses surtos repetidos que nós estávamos falando. No entanto, algumas pessoas têm primo-infecção e essa primo-infecção, como eu disse, pode levar até mesmo a retenção urinária, pode levar a febre, pode levar ao mal-estar. Felizmente, não é um achado mais comum. Com relação à sífilis, o que nós temos?
é uma úlcera genital também, que ocorre exatamente no local por onde o treponema entrou, aonde houve a transmissão de uma pessoa com lesão aberta de sífilis, pode ser no genital, pode ser no ânus, pode ser na boca, e essa úlcera se desenvolve de uma forma muito característica, embora a sífilis tenha manifestações muito variadas, elas podem se manifestar com lesões que a gente mesmo não vai pensar em sífilis, mas tipicamente a mais comum é uma lesão isolada, única, que não dói. E a importância dela não doer vocês podem imaginar por que ela é bastante grave. Porque a pessoa pode continuar mantendo relações ainda com essa úlcera e transmitir isso para outras pessoas. Assim, o que a gente tem que imaginar é que essa úlcera também pode estar escondida. Ou seja, se eu tenho uma doença, uma úlcera, perdão, no interior da vagina, essa úlcera pode não ser percebida nem mesmo pela mulher. E por isso ela não vai procurar atenção e por isso ela vai seguir doente. Em geral, essa úlcera é acompanhada de gânglios, de linfonodos, se chama. São aumentos de volume. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de íngua. Né? São bolas na virilha que não são dolorosas em geral. Elas têm uma consistência de borracha e elas normalmente não são visíveis. Elas são palpáveis. Né? A gente palpa com a mão e vê na profundidade, identifica, perdão, na profundidade essas lesões. O cancro, ou a manifestação primeira ou primária da úlcera genital por sífilis, ele desaparece com ou sem tratamento. E daí uma outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração. Se não tratado, essa doença pode evoluir para formas secundárias, que são manifestações em todo o corpo, ora nas palmas das mãos, ora na queda de cabelo, ora com lesões como se fosse uma virose, até mesmo semelhantes ao sarampo, a gente chama isso de roséola. E, posteriormente, até mesmo ter uma complicação de sífilis terciária. Aquela sífilis que nós teremos ao longo de 10, 15 anos com dano cerebral, com dano neurológico e com dano cardiovascular, dano no coração, especialmente nas artérias, aqueles canais que levam o sangue para o resto do corpo quando o coração bate. Um elemento desastroso que nós não podemos deixar de falar com relação à sífilis é a transmissão da mãe com sífilis para a sua criança. Que pode acontecer em qualquer fase da gestação e, no entanto, é mais comum naquelas mulheres que têm sífilis mais precoce, a gente chama, que tem ou sífilis primária ou sífilis secundária. Essa transmissão se dá de forma silenciosa e a criança pode apresentar doença pela infecção de sífilis. Pode, antes disso, acontecer um aborto, acontecer um trabalho de parto prematuro, a criança nasce prematura e sem condições, ou em más condições de sobreviver. A criança pode sair do útero morta, a gente chama isso de natimorto, ou seja, a criança não chega nem mesmo a respirar, ela já nasce, ela passa pelo período do parto e morre imediatamente, ou morre um pouco antes do período do parto. Se pode ter lesões muito parecidas com a sífilis do adulto, ou mesmo passar despercebida, e nós teríamos então as manifestações da sífilis congênita, aquela que vem do nascimento, tardia, com muitas situações nas quais a gente tem alterações dos ossos, alterações de retardo mental, alterações dos dentes, alterações de qualquer outro órgão. A sífilis tem essa característica, ela pode agredir qualquer órgão, em qualquer situação. Então,
Então, e como é que se faz o diagnóstico das úlceras genitais? Eu falo dessas duas mais comuns, mas existem outras, gonovanose, linfogranuloma venéreo. A gente pode ter também o cancroide, que são extremamente raros, especialmente no nosso meio agora. Mas, de qualquer forma, eles existem. E a primeira providência que alguém tem que fazer, tem que ter quando tem uma úlcera genital, obviamente, é procurar um serviço de saúde. Né? Nesse serviço de saúde, ele idealmente será examinado, se vai ver as características da úlcera, como essa que eu falei para vocês, né? Assim, se ela tem ou não aquelas características que nós já referimos, e se podem fazer exames complementares. Certo? O exame mais comum, nesse caso, é o teste rápido. O teste rápido é feito com uma gota de sangue do dedo, e nesse mesmo momento ele pode fazer o teste de sífilis, de hepatite B, hepatite C e HIV, no mesmo momento. E aí, então, ele vai ter o resultado e vai poder ser tratado de acordo. Existem situações raras no qual o teste rápido positivo ainda assim é sífilis, mas isso deve ser discutido com o profissional que está atendendo. Especialmente na situação quando a sífilis é muito precoce ainda. Não deu tempo de fabricar os anticorpos. São aqueles detectados no exame de sangue. Vocês podem ver assim, pô, mas por que fazer HIV? Porque sempre é uma prática importante, quando a gente tem uma doença sexualmente transmissível, procurar outras. Inclusive, por exemplo, gonorreia e clamídia, em locais onde os recursos são maiores e melhores, se deve fazer também essa pesquisa. Porque todas as doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ocorrer silenciosamente, sem sintomas. É importante aproveitar esse momento para discutir sobre, especialmente para as pessoas mais jovens, mas para todo mundo, discutir sobre situações de risco que a pessoa está vivendo, diminuir o risco. Né? Uma forma de diminuir bastante o risco é o preservativo, certo? Preservativo de borracha. Ele é muito, muito protetor nas doenças que têm contato com as secreções, tanto vaginais como o líquido pré-seminal, como o sêmen. E ele, nesse tipo de doença, que inclui o HIV, a gonorreia, a clamídia, ele tem uma proteção muito grande, praticamente 100%, se usado consistentemente e adequadamente. Consistentemente seria em todas as relações, desde o início da relação. No caso das outras doenças sexualmente transmissíveis, essas que cursam com lesões na pele, por exemplo, nós podemos ter um cancro, a doença primária pode estar presente na pele, no pubis, por exemplo, né? Onde, vamos dizer assim, a gente tem os pelos, e nesse caso, obviamente, a transmissão vai ocorrer com ou sem preservativo. Isso é uma coisa comum que a gente vê, assim, que as pessoas dizem, mas doutor, eu sempre usei camisinha. E mesmo nesse período eu não tive relações. E aí a gente pergunta assim, que relações orais o senhor teve? Ah, essas eu tive. Então muitas pessoas não qualificam o sexo oral, por exemplo, como uma relação sexual. E ela é uma relação sexual, e como toda relação, ela pode haver transmissão. Então, uma coisa que é para ser normal, que é para ser prazerosa, que é para trazer satisfação, que é para trazer felicidade, passa a ser um problema, lamentavelmente. Cada um tem uma forma de lidar com o risco. Uns vão diminuir o número de parceiros, outros vão preferir ter um parceiro só, outros vão preferir usar o preservativo, e todas elas têm o seu benefício e o seu prejuízo. Cada um vai identificar a sua. Com relação à prevenção, ainda nós temos que falar de duas vacinas importantes, que é a vacina do HPV, né, o papiloma vírus humano, que causam as verrugas genitais, e o hepatite B. A hepatite B é uma doença viral muito grave e que é prevenida muito eficazmente com 3 doses de vacina. Também
o HPV precisa de mais uma dose, o padrão que o Brasil escolheu e é real e é eficaz, são 2 doses da vacina. Quanto mais cedo, melhor. Né? Por fim, eu gostaria de dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês. Foi uma experiência nova para mim. Não é apesar de eu fazer muita aula, muita palestra, essa é a primeira vez que eu faço um vídeo dessa natureza. Espero que vocês tenham gostado e creio que por meio da Liga vocês podem fazer contatos comigo. Como dizem sempre, deixem seus comentários e até a próxima.